Por que há tanta injustiça no mundo? Comentário de Mari Persona. Isso começou lá atrás, né? Começou lá no Jardim do Éden, quando o homem rejeitou o seu Criador e quis trocar de assento, sentar no assento do motorista. Porque quando a serpente falou para Eva, se comerdes do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ali Eva pensou, puxa, que grande vantagem, ser como Deus não precisa mais de Deus, né? Então vamos partir para a autossuficiência não energética, não autossuficiência alimentar ou autossuficiência de qualquer outra coisa, mas autossuficiência de direção divina. Então tiramos Deus da direção e entra o homem na direção. Então isso que nós vemos hoje, o mundo como está, é um mundo dirigido pelos seres humanos. Não podia dar outra coisa, né? Só podia dar errado mesmo. Porque quando o ser humano rejeita a direção daquele que criou todas as coisas e daquele que tem sabedoria e conhecimento para dirigir as galáxias, ele vai querer o quê? Ele vai querer que dê certo a experiência? De jeito nenhum. Mas aí tem um homem que vai realmente tomar as rédeas do mundo, mas não é agora ainda. É esse mesmo homem, Jesus, que foi rejeitado, esse que foi feito por um tempo menor que os anjos, e agora está no céu, depois de cumprir a sua obra de redenção, de ter morrido por pecadores humanos. Alguém perguntou assim, olha, mas Deus não poderia perdoar Satanás? A resposta foi, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Satanás não é humano, não tem sangue. Não tem ninguém que morreu por ele, então não poderia mesmo perdoar os anjos que caíram. Precisaria ter um sacrifício de um ser angelical, mas não dá para sacrificar um ser angelical porque anjos não morrem, não é? Mas então esse sacrifício de Cristo foi para os homens, os seres humanos. Então a pergunta não é por que pessoas boas sofrem. Para começar, o único bom que sofreu foi o Senhor Jesus. Nenhum outro bom sofreu, porque não tem outro bom. Ele próprio, conversando com aquele jovem no Evangelho, né, ele fala para o jovem, não há nenhum bom que não seja Deus. Né? Ele já deu uma dica ali, o rapaz não pegou a dica, que ele estava diante do único bom, que é o Senhor Jesus Cristo. O único homem que veio ao mundo sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem maus pensamentos, sem desejos impuros, sem violência no seu coração, sem nada. O único justo porque é Deus e homem. Não dá para entender isso, não queira entender, esqueça entender. Não, querer entender a divindade é que nem aquela historinha do menino que queria pôr a água do mar num buraquinho da praia. Lá ele pegava com a conchinha e transportava lá. Não cabe, entender não cabe. Então só existiu mesmo esse homem justo, esse homem sem mácula, sem defeito, sem pecado. Mas aí vem a grande parte da história toda. Aquele que não tinha pecado nenhum, ele quis se fazer pecado por nós. Ele quis assumir o nosso lugar. Ele quis ser vítima. Porque nós falamos hoje de vítimas, né? Quantas pessoas são vítimas de injustiças, de crimes, de tantas coisas? Jesus quis ser vítima. E ele se entregou nas mãos das suas próprias criaturas. Ele podia, num estalar de dedos ali, fazer desaparecer todo mundo. Ele podia descer da cruz, como gritavam para ele, desce da cruz, né? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos nele. Ai de nós se ele tivesse escutado a voz daqueles homens. Ai de nós. Por isso que é muito importante pensar que a voz do povo não é a voz de Deus, porque se ele tivesse descido da cruz, nós estaríamos todos perdidos. Não haveria um salvo. Nem aquele mais dedicado apóstolo teria sido salvo. Porque o Senhor teria interrompido o sacrifício que ele tinha que fazer pela humanidade. Morrer
para tirar o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E levar também sobre si os pecados de todos aqueles que creem nele, que creram, que creem e que crerão nele. Ali na cruz ele fez essa obra. E Deus aceitou sua obra como? Ressuscitando dentre os mortos. E ele é assim também um exemplo para nós de que mesmo na pior situação que um crente possa passar, existe a glória da ressurreição depois. Não termina ali. Para um assassinado incrédulo, acabou tudo. Não tem mais chance, fecharam-se as portas da salvação, o lado que a árvore cair, aí ela ficará. Não sai mais daquela situação. Mas para o crente, o apóstolo Paulo falou, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, como é que a gente podia falar? Tecnicamente falando, né? Tecnicamente falando, nada de ruim pode acontecer com um crente no frigir dos ovos, no fim da história. Né? Aquela frase é muito interessante quando a pessoa vai consolar outra e fala assim, não, mas fica calmo, no fim vai dar tudo certo. Para um crente isso é verdade. Isso é verdade. Se não está dando certo é porque não chegou no fim. É só isso. Mas é verdade. A meta final do crente é estar com Cristo. Então, se nessa meta final vai ter uns solavancos de estrada, vai ter dor, vai ter doença, vai ter enfermidade, o que é isso perto de uma eternidade de bênção na presença de Deus, na presença de Cristo? A gente encontra muitas vezes pessoas perguntando, né, por que aconteceu isso? Porque tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 119, versículo 71. O Salmo 119, o versículo é o 71. 71, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ora, toda aflição para o incrédulo, ela é simplesmente perdida. Ele não encontra, a não ser que ele se converta, né? Através de uma aflição. Mas a aflição para o crente, ela nunca é perdida. Foi-me bom ter sido afligido para que conhecesse os teus estatutos. Existe um objetivo na aflição do crente. Sempre existe. Sempre existe. Eu já contei, não sei se foi aqui ou em outro lugar, que eu dormi na direção, na estrada, e a 120 por hora eu bati no guardrail. Pegou de lateral do carro, assim, no guardrail. Aí acordei, né? Claro, com aquele susto de... Aí na hora eu parei e falei, obrigado, senhor. Obrigado. Por quê? Porque eu não sei o que tinha lá na frente. Eu não sei o que tem na frente que o senhor me dá avisos como esse, de alguma coisa na minha vida que eu tenho que mudar. Nós temos que andar atentos. Quando acontece alguma coisa, nós temos que ficar atentos. Espera aí, o que o senhor está querendo me falar? Ele tem até uma mensagem para mim. Então, foi-me bom ter sido afligido. Porque se nós pensarmos no próprio exemplo do Senhor Jesus, tem um versículo lá em João, capítulo 12, João capítulo 12, versículo 24, que diz assim, na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então a nossa vida aqui, ela tem um objetivo, e esse objetivo deve ser para Deus. Porque o próprio Senhor Jesus veio com um objetivo a este mundo. E o seu objetivo era para a glória de Deus. Era glorificar a Deus. Só isso. E se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas porque ele morreu, olha só, nós estamos aqui hoje. Você já pensou que você só está assistindo essa live porque Cristo morreu? Porque ele passou por toda aquela aflição na cruz? Porque ele foi rejeitado pelos homens, ele foi espancado, ele teve as suas barbas arrancadas, arrancaram os cabelos da face dele, ele foi curado de espinho, foi chicoteado com chibata romana, aquela chibata romana, tem um nome, não lembro qual é, era feita com tiras de couro e bolinhas de ferro na ponta. Cada vez que batia, cravava uma bolinha de ferro, como se a pessoa tomasse um tiro de uma espingarda antiga, né, que não entra a bala, mas crava na pele aquilo.
Então ele passou por tudo isso. E porque ele passou por tudo isso, nós estamos aqui hoje falando dele, falando de Cristo. Porque ele passou por tudo isso, a semente, o grão de trigo não vai ficar só. O céu vai estar cheio de trigo, né? de sementes benditas, aquelas que o semeador veio semear. Ele veio semear e ele vai colher agora, ele colhe os frutos, a sua colheita, né? Ele leva para o céu, recolhe nos seus celeiros todos os grãos que ele vai colher. Somos nós esses grãos. E quando nós vemos então a vida dos apóstolos, em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, tem uma passagem muito, muito interessante, que diz assim, no versículo 12, E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram foram horríveis, não deviam ter acontecido nunca. Eu sinto de ter acontecido tudo aquilo, Paulo falando aqui, né? Claro que ele não está falando isso, eu que estou inventando agora. O que ele está falando? Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Que coisas que aconteceram? Ele continua explicando. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. E lá em Efésios, só citar, não precisa ir lá, Efésios 4:1, ele fala uma frase muito interessante que é: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Ele não se considerava sequer preso dos homens, mas preso do Senhor. Mas eu queria falar o seguinte, a gente quer, às vezes, entender o sofrimento, mas isso é como você pegar, abrir um computador na frente de uma criança para consertar o computador, e ela começar a perguntar, mas, pai, para que e esse fio aqui? Por que você está ligando esse fio ali, pai? E esse outro aqui? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Na realidade, ela não vai entender. Ela é muito pequena para entender. Então, nós também somos pequenos para entender o sofrimento. Nós não temos a mente de Deus ainda. Pelo menos temos a mente de Cristo, né? Mas não temos todas as respostas ainda. Existe ainda uma necessidade de chegarmos à ressurreição, porque agora nós vemos como por espelho, né? Mas então veremos como as coisas são, e a ele mesmo face a face. Então, a ideia de que a gente consegue entender já é falsa. Já é falsa. Nós não teríamos nem que esperar entender, nós teríamos que simplesmente nos submeter. Existe sofrimento? Existe. Por que comigo? Por que eu fiquei doente? Mas você poderia perguntar de outra maneira também. Quando vê outro doente, você poderia perguntar, por que não eu? Eu vi uma vez uma pessoa num velório, uma mãe, vendo o filho no caixão, e ela falava assim, por que Deus não me levou? Por que levou ele e não me levou? E interessante, porque algum tempo antes, bem breve antes, esse filho dela tinha se convertido a Cristo. E ela, aparentemente, não, né? Então, por quê? Por que eu, né? Por que ele? Por que ele primeiro e eu? Então, uma pergunta que a gente não consegue responder, pelo menos enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Agora, tem alguns versículos que podem nos ajudar. Alguém até perguntou aqui por que Deus é tão vingativo? Por que Deus é tão vingativo, né? Ora, Deus, não é que ele seja vingativo, ele é justo. Ele é justo, ele não quer o pior para os seus. Ele quer sempre o melhor para os seus. Mas ele também cuida dos seus e ele vinga os seus. Por isso que lá em Romanos 13 fala assim, a mim pertence a vingança. Esse versículo tem 2 vezes no Antigo Testamento. Então, por isso que o cristão não deve se vingar a si mesmo, porque ele tem quem o vingue. Alguém pode falar assim, mas se ele é Deus, por que ele vinga? Você não falaria isso. Imagine uma mãe que teve a filhinha estuprada e morta por um facínora aí, por um cara maluco aí, e aí a mãe é entrevistada na TV pelo jornalista, e ela diz assim, tudo que eu desejo é que seja feita a justiça,
Que justiça ela espera? Bom, ela espera que as autoridades encontrem o malfeitor, prendam ele, deem uma pena bem grande para ele, não é? E é isso que ela entende por justiça, essa justiça. Vai ter também a justiça de Deus, mas ela espera das autoridades de justiça. Ninguém pensaria em uma mãe que passou por isso e quando vem entrevistar a mãe, ela fala assim, não faz nada, coitadinho. Às vezes ele estava num momento de necessidade e tal. Esse é o Deus que a maioria das pessoas gostaria de ter. Um Deus assim, que passa pano em tudo. Um Deus tipo o jornalista de alguns jornais aí, né? Que passa pano na maldade quando lhes interessa. Não, Deus é justo. Deus é justo. Mas Deus é gracioso também, é misericordioso. Nós temos um Deus que ele é justo e ele é misericordioso. Do lado da questão da salvação eterna do ser humano, ele tinha que ser justo. Como que ele tinha que ser justo? Tinha que castigar o pecador. Ele tinha que julgar o pecado e castigar o pecador. Porque senão não seria justo. Ele não podia falar assim, vamos deixar para lá, vamos salvar todo mundo, que fica tudo bem, e vai tudo dar certo no final. Aí não vai dar certo no final. Porque Deus é justo, ele não pode suportar a maldade e a injustiça. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus que é justo é misericordioso. Porque se ele não fosse misericordioso, ai de nós, nenhum de nós seria salvo. Porque nós temos o mesmo coração daquele estuprador da menininha que matou, que a polícia está procurando e tal. Nós temos o mesmo coração, porque do coração procedem, o Senhor Jesus falou, daí ele dá uma lista, os adultérios, os homicídios, toda sorte de mal. De que coração que ele falou aquilo? Do meu, do seu, do nosso. Não, eu nunca teria coragem de fazer um ato assim violento. Não, você nunca viu aí sair às vezes uma notícia que o cara matou a família inteira, e aí os vizinhos falam, nossa, mas ele era um homem tão bom, tão trabalhador, nunca fazia mal, nem uma mosca. Pois é, alguma coisa abriu a portinha do coração dele e saiu todo o lixo para fora, o esgoto, abriu a torneira do esgoto. Porque o coração do homem é mau. Do coração procedem os adultérios, os crimes, toda sorte de coisa ruim. Então Deus, ele queria salvar essa humanidade que tem esse coração, que herdou esse coração de Adão. Alguém fala assim, não, mas eu não tive culpa nenhuma. Eu nunca estive no Éden, nem passei perto, não sei onde fica o Éden. Não tem, no meu GPS não aparece lá o Éden, então não tenho nada a ver com o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Não tem? Não tem? Você herdou o pecado. Herdou, você é herdeiro do pecado. Mas eu não escolhi ser herdeiro. Claro que não, você também nasceu filho de um grande homem rico, e no dia seguinte chegou o advogado na sua casa e falou assim, amigo, você herdou todas as coisas do seu pai. É tudo seu agora. Inclusive as dívidas, né? Herdou tudo. É tudo seu. Você sabe que um contrato, a dívida passa pro herdeiro, né? Então agora você é dono de tudo. Mas vamos esquecer as dívidas, pensar só na herança das coisas boas. Você não iria sacar de vez em quando um dinheirinho daquela conta que o seu pai deixou para você de herança? Você iria. É normal que faça isso, né? Agora pensa bem. Você herdou o pecado de Adão e diz que não tem nada a ver com isso, né? Não tem, né? Tá. Mas você não sacou de vez em quando uma quantia de pecado para você gastar por aí, nas festas, né? Na sua vida, nas suas companhias, tal? Você não fez isso, não? Então você também, você é acusado de receptação. Receptação. Né? O seu pai era um traficante, enterrou a droga no quintal, e você, que nunca mexeu com droga, tal, mas de vez em quando, num momento difícil da vida, você vai lá, cavoca um pouquinho lá o quintal, tira uma droguinha, tapa a terra de novo para ninguém enxergar, e você está consumindo a herança sua. Então todos nós somos pecadores porque nós recebemos o pecado de herança, e não adianta porque não teve nenhum que falou assim, eu não vou usar da herança que eu recebi do meu avô. Vai, já usou. Vai e já usou. Quando a gente pensa que Deus é vingativo ou Deus é mau, não, Deus está sendo Deus. Você não espera que a polícia atire flores no bandido, né?
Um bandido prende lá alguém, põe uma faca no pescoço, tal. A polícia vai lá e fala: amigo, não faz isso. Peraí, eu vou comprar um chocolate para você. Vem cá, vamos abraçar. Todos somos irmãos. Você não espera isso. Você espera que a polícia vá agir com rigor para libertar a vítima. É isso. A gente espera de justiça no mundo, não espera? Então você quer que Deus seja como? Um Deus assim? Mole, sem fazer nada? Mas porque Deus é justo, Ele tem que condenar o pecado e condenar o pecador. Mas por Ele ser misericordioso, Ele quer salvar o pecador. E é aí que a gente entra. É aí que nós aparece na foto. Ele quer nos salvar. Então o que Ele fez? Olha o plano de Deus, que coisa magnífica o que Deus fez. É uma coisa que nem um melhor escritor de ficção poderia conceber. Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus, o Filho de Deus que esteve no céu sempre sem pecado, na melhor das companhias, com o Pai e com o Espírito Santo, veio ao mundo. E veio ao mundo na condição humana. Na condição humana. E veja que interessante, no final de tudo, quem vai julgar os seres humanos, quem vai julgar os pecadores impenitentes, porque os salvos não passam pelo juízo. O Senhor prometeu isso. Ele falou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo ou em julgamento, mas passou da morte para a vida. Então não entra. Mas os que não crerem serão julgados no final. E quem vai julgar esses? É Deus, né? Sim, é Deus, mas em que configuração, vamos chamar assim? Configurado como que Deus irá julgar os pecadores? Como homem. É por isso que Apocalipse fala que é o Filho do Homem que vem para julgar o homem, os seres humanos. Nenhum ser humano vai poder falar assim: não, Deus não pode me julgar porque ele não sabe o que é ser humano. Sabe? E ele aprendeu da maneira mais complicada e mais difícil, sendo massacrado pelos seres humanos, sendo pregado numa cruz pelos seres humanos, sendo coroado de espinhos, tomando chibatada de seres humanos. Esse mesmo Senhor Jesus, que é Deus e homem, é quem vai julgar como Filho do Homem. Vai se sentar no grande trono branco para julgar todos os que vão ser condenados eternamente ao lago de fogo. Mas e os que não vão ser condenados? Porque o julgamento, o juízo final, que a Bíblia fala do juízo final, é para os perdidos. Não tem juízo final para os salvos, porque eles já escaparam no momento em que creram em Cristo. A salvação, aprenda bem isso, anote na testa, a salvação é em vida. É em vida. Depois que morreu, acabou. Teve a chance aqui. Teve a chance. Não adianta você acender vela. Por que você vai acender vela? Não adianta acender vela. Se a pessoa creu em Cristo, está salva já aqui em vida. Se morreu na incredulidade, nós não sabemos quem é que morre na incredulidade, nós temos apenas algumas evidências, mas ninguém pode dizer que uma pessoa que foi assassino a vida inteira não teve ali no último segundo de consciência um arrependimento e creu em Jesus como seu Salvador e foi salvo, como o ladrão na cruz. Aí você vai falar assim, que você aprendeu no catolicismo, né? Fez o catecismo, fala assim: Mário, mas aquele era o bom ladrão, né? Então ele era o bom ladrão, não era o ladrão mau que estava do lado dele, era o bom ladrão. Você já foi assaltado por um bom ladrão? Não? Hã? Você já levou um tiro de um bom assassino? Não tem bom ladrão. É bobagem isso. Uma vez eu ouvi uma pregação, inclusive, de um pregador batista. O cara passou tanto pano no ladrão para dizer que ele era um bom ladrão. Olha, ele contou a história, ele falou o nome do ladrão, não lembro agora, seu nome era Dimas, talvez, não lembro agora. Ele falou o nome do ladrão, eu não sei, não imagino onde ele foi achar o nome do ladrão que estava na cruz. Mas ele falou o nome do ladrão e ele contou que aquele ladrão não era um cara mau. Ele estava na cruz ali, mas ele era um cara bom. Porque quando José e Maria fugiram para o Egito, quem você acha que ajudou eles na viagem da fuga para o Egito? O bom ladrão. Ele que ajudou José e Maria, ele fazia serviço assim também, sabe? De Uber na época lá, levou até o Egito, coiote que chama hoje, né?
os que levam a atravessar a fronteira, né? Esse era o bom ladrão. Então ele explicou toda a vida do ladrão para chegar à conclusão que ele foi salvo porque era bom. Que ele não era um pecador assim, tão pecador, né? Não era, não era totalmente perdido. Ele era perdido, só um pedacinho perdido, não muito perdido. Você vai falar, o cara tá meio morto, só não está morto, né? Não, ele estava totalmente perdido. Então a misericórdia de Deus é que nos salva quando nós tão somente cremos em Jesus Cristo como Salvador. Por quê? Porque Deus agiu com rigor contra o pecado e contra o pecador. Como que ele agiu com rigor? Não na minha pessoa. Se ele agisse com rigor na minha pessoa, eu estava lascado, estava perdido para sempre, não ia ter escapatória. Mas ele pegou toda a ira dele, devida aos meus pecados, todo o juízo que eu merecia, toda a pena de todas as injustiças que eu já cometi e vou cometer ainda. Ele pegou esse juízo e lançou sobre o seu filho na cruz. E ali na cruz, Cristo carregou os meus pecados e foi castigado por meus pecados, para que eu não seja castigado. Porque se eu for castigado, eu estou perdido, não tem salvação para mim. E isso vale para qualquer pecador. Então Deus, para ser justo, ele tem que agir com rigor contra o pecado. E para ser misericordioso, ele precisou sair perdendo nessa. Porque ele entregou o que ele tinha de mais precioso para salvar quem? Pessoas boas? O bom ladrão? Claro que ele salvou aquele ladrão, mas não era bom. Para salvar pecadores, inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Esses que Cristo veio salvar. Agora, os sofrimentos vêm para boas pessoas e para pessoas ruins, vêm para justos e injustos. Todos sofrem. Como eu falei, eu posso reclamar, falando, por que aconteceu essa doença comigo? Por que eu não digo, então, do outro que está doente, fala assim, por que o Senhor não deu aquela doença dele para mim? Você poderia dizer isso também. Mas das duas coisas, você não terá a resposta aqui. Você não saberá a resposta. Porque essa resposta compete a Deus. É só a Ele. O que nós temos que fazer? Aceitar que no fim vai dar tudo certo. Mas ainda não chegou o fim para nós. Porque o fim para nós é o nosso encontro com Cristo. Quando toda lágrima será enxugada. Quando todas as incertezas serão resolvidas. Quando todos os anseios dessa vida, as angústias que muitas pessoas passam, pessoas que você às vezes olha e fala, nossa, você não está sofrendo nada, né? Tá boa vidão que tem essa pessoa, e você não enxerga dentro da mente dessa pessoa. O terrível temporal que está acontecendo na mente daquela... Você já pegou um dia, você está fechado em casa e não está sentindo nada, está tudo maravilhoso, você abre a janela, fala assim, nossa, que temporal que está caindo na rua, as pessoas correndo, pulando enxurrada, todo mundo tomando chuva de pedra. Você não estava vendo. E nós não vemos o que acontece, mas Deus conhece cada um. Ele sabe o que acontece, o que aflige, principalmente cada um dos que são seus, cada um dos seus filhos. Ele quer, claro, amenizar o sofrimento de cada um, mas muito mais que isso. Ele quer dar a cada um uma razão para aprender dele. Veja uma passagem que é interessante também, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tinha lido essa de Filipenses, né? Que o apóstolo Paulo fala que tudo que aconteceu a ele, e o que aconteceu a ele não foi que levaram ele passear na Disneylândia, não. Foi prisão, foi apedrejamento, foi açoite, foi sofrimentos mil, não é? Mas ele fala que tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho, porque ele tinha em vista a obra na qual ele está envolvido. Quantas vezes nós perdemos o foco da obra na qual nós estamos envolvidos e colocamos o foco em nós mesmos. Nós sabemos que nós somos o centro, nós somos o umbigo do mundo. O centro do universo sou eu. Tudo tem que acontecer em função de mim. Cara, isso é um cisco. Isso é um cisco no universo. Deus tem misericórdia de um cisco. E Ele cuida de você se você crê no Senhor Jesus. Ele faz desse cisco inútil, né, que seria lançado no esquecimento, Ele faz de você um filho mais útil. Somos salvos para Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus,
para que ninguém se glorie. E nós somos salvos para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então, se você é crente em Cristo, Deus tem uma função para você. E nessa função pode estar incluída também a sua enfermidade. Porque como você iria consolar alguém se você nunca passou por isso? Hã? Como? Outro dia eu recebi uma mensagem de um jovem que, muito triste, estava acabado, assim, a vida dele, ele falou que estava acabada, tendo pensamentos ruins também, porque a esposa dele, que ele amava muito, o deixou. Aí eu escrevi para ele, né, contei minha experiência, que eu passei por essa experiência, eu sabia o que era isso. Porque muitas vezes você pode falar, pessoal, eu sei o que é isso, e você não sabe, né? Então eu contei para ele minha experiência. Depois eu passei também o e-mail dele, também minha resposta, eu passei para minha filha. Minha filha citou aquele versículo que Paulo fala, eu acho que é em Coríntios, quer ver? Capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha que coisa linda. Com que consolação? Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A minha filha mandou esse versículo e fazia todo sentido. Porque se nós, veja o que ele fala no versículo 6, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é. E a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Veja que coisa linda isso, porque somos assim participantes das aflições. Então, ela citou esse versículo e falou assim, caiu como uma luva. Então, se você pergunta às vezes, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando isso? A resposta é, porque Deus quer usar você para ajudar quem está passando isso. E você não saberia o que é passar por isso sem ter tido uma experiência de primeira mão. Percebe? Então, esqueça culpar Deus, esqueça ficar ranzinza aí contra Deus. Deus não gosta de mim, Ele deixou acontecer isso comigo, e etc. e tal. Você vai na escola, não tem todo mês uma prova, não tem teste. Por que você acha que tem prova na escola? Porque para você passar e crescer na escola. E por que você acha que tem provas na vida? Para o mesmo efeito. Porque nós não conheceríamos a graça de Deus, as misericórdias de Deus, todo o cuidado de Deus, nós não conheceríamos se não vivêssemos aqui na terra. Porque se Deus nos salvar e já para o céu, no primeiro vagão que vai para o céu, já nos colocar lá, tem muita coisa que a gente vai perder, porque nós não conhecemos o que é sermos cuidados por Deus em terreno hostil. Agora, teve uns que também ficaram meio que na mão, né, nesse sentido. Estou falando agora como homem. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé. E a fé, o capítulo 11, ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, nós esperamos e nós não vemos. Esse é o andar de fé. Se você vê e não espera, você não é uma pessoa que vive por fé. Mas depois ele falar aqui dos que são chamados heróis da fé, né? que esperaram em Deus em todas as circunstâncias, ele vai chegar a uns aqui que não tem nome. Ele vai citando nomes, né? Um atrás do outro e tal. Depois ele chega a alguns que não são nomeados, exceto, ele falou aqui de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas. Daí no versículo 33 ele fala, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Bom, até aqui dá para identificar alguma coisa nesses nomes que ele citou. Sansão, por exemplo, que matou um leão. Tem esses que... Davi, né, que foi muito valente.
contra Golias. Mas aí o versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aí vem agora a parte amarga dessa história. Uns foram torturados, não sofrendo o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Às vezes você vê aí relatos. Eu conheci uma vez um rapaz, eu estava visitando Alto Paraíso de Goiás, onde eu morei durante 3 anos, e aí eu viajei a trabalho a Brasília e tinha um final de semana no período. Eu aproveitei, peguei um ônibus, fui até Alto Paraíso de Goiás para rever as pessoas que eu não via, né, há algum tempo. E numa dessas eu conheci um rapaz lá, que não era da época que eu morei lá, mas ele dizia que ele tinha estado ali na região do Araguaia, quando aconteceu a guerrilha do Araguaia e as Forças Armadas foram até lá para reprimir a guerrilha. E foi uma batalha, foi guerra mesmo, foi guerra cruel, né? Com gente morta, gente presa, gente torturada. E ele me mostrou a perna dele, assim, abaixou um lado da calça, assim, para mostrar. Ele era todo queimado nas nádegas e numa perna, todo queimado, cheio de cicatrizes. E aí ele contou que ele foi torturado. Diz ele que ele não tinha nada a ver com os terroristas, ele estava só lá vendendo carnê de prêmios, coisa assim. E pegaram ele e acharam que ele era parecido com algum terrorista. Mas ele ficou meio bobo, ele conversava comigo, assim você percebia que tinha algum parafuso que ficou solto. Porque ele sofreu muito nas mãos dos torturadores. Eu não imagino o que é ser torturado. Eu não imagino. Mas pensa que muitos daqueles guerrilheiros que foram torturados, e foram torturados mesmo, né? Eu tive um colega em São Paulo que trabalhou lá para onde levavam, na época do governo militar, levavam os que prendiam, né, os guerrilheiros que eram presos. E ele disse que lá ele escutava, ele não participava, mas ele escutava os gritos, os caras que eram terríveis, os gritos, eram horríveis. Então, pensa assim, esses caras se propõem a arriscar a vida, a serem torturados horrivelmente por uma causa que é uma causa perdida. Por que perdida? Porque todas as causas humanas para a melhoria desse mundo, ou para a troca de governo, ou para a mudança de sistema, de ideologia, são todas causas perdidas. Porque no fim virá o verdadeiro rei daqui, que vai então dominar, que é Cristo. E qualquer causa antes disso, não vale nada. Não vale nada. Então, eu estava lendo aqui a passagem de Hebreus 11, né? Versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Olha que título! Já pensou você ganhar um título assim? Todo mundo queria receber um título de rei, barão, né? de lord, de qualquer coisa, títulos honoríficos. Pensa num título dos quais o mundo não era digno. Esse é o melhor título que existe. Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então pensa que eles tinham, sim, uma fé e uma ideologia, vamos chamar assim, né? Eu falei de terrorista aqui. Eles tinham uma ideologia que valia a pena. Valia a pena. Mas a obra de Deus ainda não tinha sido completada. Para que eles alcançassem o cumprimento da promessa, eles teriam que ver o Messias e desfrutar das bênçãos que foram prometidas a eles. Mas não chegaram a isso, né? Porque ainda faltava esse período da igreja, da vinda de Cristo e da formação da igreja, para fechar, vamos dizer assim, com chave de ouro, o plano de Deus para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, sinta-se grato de viver no tempo em que você está vivendo. E se vierem tribulações, pensa primeiro assim, porque o Senhor permitiu, eu não entendo. Eu não vou entender aqui. Eu sou a criança vendo o pai desmontar o computador e eu não faço ideia
do que são aqueles fiozinhos que ele está ligando lá. Eu não entendo. Eu aceito, simplesmente. Eu falei, meu pai entende. Oh, meu pai sabe de mexer com o computador, ele sabe ligar os fiozinhos. E penso o seguinte também, aproveite. Eu dava esse conselho para os meus alunos na faculdade, quando algum vinha reclamar do emprego. Oh, professor, puxa droga de emprego que eu tô, aquela empresa não foi. Eu falei, cara, aproveite. Porque amanhã, quando você estiver trabalhando, sendo dono de empresa, alguma coisa, você vai lembrar de tudo que você passou, e se você aproveitou, você vai tirar lições preciosas para você aplicar na sua nova função. Então aproveite, porque aquela pior dor que você passou pode ser um instrumento para ajudar a curar a dor de outro que está passando pela mesma situação que você. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.